para o Flamengo e Botafogo no Maracanã, os dois clubes revivem hoje o duelo que, no meu entendimento, foi o ponto inicial para a derrocada mental do Botafogo no campeonato do ano passado. Quando eles se encontraram naquela terceira rodada de Campeonato Brasileiro no retorno, ou seja, a 22ª do Brasileirão, a gente via um Botafogo que era 100% em casa, havia vencido todos os jogos, o colocar como um forte candidato ao título, e quando ele derrotava o Flamengo no Maracanã, com um jogador a menos, inclusive, ele dava um grande sinal. E no retorno, o Botafogo já era um virtual campeão brasileiro, e o Flamengo ali era um franco atirador em termos de brasileiro. Quando o Flamengo derrota o Botafogo nesse jogo, com grande atuação do Bruno Henrique, e o Botafogo conhece a sua primeira derrota em casa, em todo o campeonato, ali a maionese alvinegra começava a desandar mentalmente. Terminado o campeonato, a gente consegue ter esse raio-x. Quando terminou o jogo, eu estava ao vivo no Troca de Passes, ninguém esperava que o Bruno Lage fosse dar aquele surto. Entregou o cargo, bateu na mesa, ele trouxe uma pressão para dentro do Botafogo, mas eu falo sobre isso para demonstrar o peso que um jogo desse tamanho tem, o Flamengo e Botafogo tem. Ninguém sabe o que vai acontecer com as duas equipes depois de uma partida entre elas. Um jogo entre eles pode mudar o rumo das coisas, como mudou, no meu entendimento, começou a mudar ali mentalmente o destino do Botafogo. O Botafogo sentiu aquela derrota demais mentalmente. Ele nunca mais foi o mesmo em casa depois daquela derrota. Você tem toda a razão. Agora, é curioso, porque esse teu diagnóstico, outro dia eu estava pensando sobre isso, de como o Bruno Lage foi maléfico com aquele tipo de comportamento, e de lá para cá o trem descarrilhou. Agora, ao mesmo tempo, e aí mostra como esse clássico tem uma relevância, no primeiro turno, aconteceram coisas que depois, no segundo turno, elas pareciam que o Botafogo não era capaz de fazer. O primeiro jogo, com 15 minutos do segundo tempo, o Rafael foi expulso, o Botafogo ficou com -1. Na sequência, o Luiz Castro é expulso. E o Flamengo ensaia a sua reação e o Botafogo vai lá e faz 3-2. No momento do terceiro gol do Botafogo, tinha um jogador do Botafogo sendo atendido fora do gramado. Estava com 9 em campo. Ou seja, dois a menos que o Flamengo. Exato. E ali, o que aconteceu? O time se empoderou de tal forma, porque ele passou por várias situações adversas e deslanchou no primeiro turno do campeonato. Quando vem o segundo turno do campeonato e o Bruno Lage alopra, o time descarrilhou. E me parece, eu já falei, eu entendo assim, que não sei se esse trabalho está sendo feito, mas me parece que o time ainda carece de uma energia. Você conviveu muito com o Luiz Castro por causa do programa Seleção na Copa. O Luiz Castro, para mim, foi um dos melhores técnicos que já passaram pelo futebol brasileiro nos últimos tempos. Não apenas pela questão da montagem da equipe, e eu nunca vou me esquecer do comentário que ele fez na véspera de Brasil e Croácia no Seleção, sobre o que ia acontecer no jogo, e aconteceu. Você lembra disso? Claro. Né? O Luiz Castro, ao mesmo tempo, ele percebia que, à beira do campo, ele precisava ser um técnico com energia. Ele foi se transformando. No início dele, ele era um técnico que ficava à beira do campo, pontuava aqui, pontuava... Daqui a pouco ele foi se transformando. E ele foi estabelecendo conexões com torcida. O time, quando acabava o jogo, ia lá aplaudir a torcida. E depois, quando o time vencia, ele entrava em campo, está aí viralizado nas redes sociais, perguntando quem ganhou, e todos os jogadores respondiam Botafogo. Agora, não sei se isso vai te frustrar. Na reta final do ano passado, troquei umas mensagens com ele, né, já na Arábia Saudita, convidei ele para, quer entrar na seleção, falar um pouco do Fluminense no Mundial de Clubes, quer falar um pouco, afinal, é no país onde você trabalha, quer falar um pouco da derrocada do Botafogo. Ele disse, não estou acompanhando nada de Brasil. Nada, nem tô vendo. Então, assim, saiu do Brasil, desligou a chave. Mas, voltando ao duelo e ao peso emocional de um jogo como esse, não dá para comparar, no meu entendimento, o jogo de hoje com o que era aquele Botafogo e Flamengo, terceira rodada do retorno. Aquele era um jogo de um peso esportivo muito maior. Agora é um começo de temporada. O local do jogo faz muita diferença pro torcedor do Botafogo. E quem ser derrotado hoje do Maracanã não vai mudar nada, assim, em termos de classificação, né? Não deveria mudar nem em termos mentais, mas insisto, existe o mundo ideal e o mundo de verdade. Eu vejo o Botafogo pressionado, né? O 23 do Botafogo não acabou ainda, né? O time que entra em campo nesse ano leva ainda toda a carga do fracasso do ano passado, o time está pressionado. Mas eu entendo que o Botafogo hoje, ele tem condição
de ser o equivalente, guardadas as devidas proporções, do que foi o Flamengo do ano passado. O franco atirador, o time que foi leve, com menos responsabilidade. Porque eu não enxergo ninguém que, nesse momento, olhe para o Botafogo e ache que o Botafogo agora tem que ser melhor do que o Flamengo, ou está no nível do Flamengo. O objetivo do Botafogo é claramente estar pronto para jogar a fase de grupos, conseguir chegar na fase de grupos. O Flamengo tem um elenco absurdo. É superior ao do Botafogo e superior a de qualquer time. Não vejo uma pressão para o Botafogo ser o melhor time do Brasil nesse momento, como havia na época, se manter com o melhor time do Brasil. Mas posso te trazer Acho que se o Botafogo argumento tiver uma condição assim de falar, olha, eu vejo assim pelo menos, a responsabilidade, o peso do jogo de hoje, como do ano passado era do lado alvinegro, eu acho que o peso do jogo de hoje, no meu entendimento, está mais do lado rubro-negro, na minha visão. Se o Botafogo souber trabalhar com isso, talvez ele consiga uma vantagem psicológica que o Flamengo teve no ano passado, já que a vantagem técnica, no meu entendimento, claramente ela é do Flamengo. Posso trazer um argumento? Assim, não digo nem que seja contrário à sua argumentação, que eu acho que é bem válida. Mas, como a gente sabe, o Botafogo está pressionado. Como que o Botafogo vai sair dessa pressão? Ganhando grandes jogos. Você não acha que isso pode trazer, de uma certa forma, uma sensação interna de que esse jogo, não só ele, é óbvio, vai ter clássico contra o Vasco, contra o Fluminense, vai ter fase final do Campeonato Carioca. E se você ganhar do Flamengo hoje e não mostrar nos outros jogos, não quer dizer nada. Mas, para mim, o jogo de hoje, para muito torcedor do Botafogo, significa, se a gente vencer, talvez a gente comece a dar um passo para tirar o pé desse atoleiro emocional do que foi a última temporada. Por tudo isso, por ser o maior rival do Botafogo, por falar do jogo ser no Maracanã, por ser um elenco recheado de estrelas, o melhor elenco do futebol brasileiro, pelo menos no papel. Você não acha que talvez isso possa trazer uma certa pressão para o Botafogo também? Não, acho que sempre há pressão no Clássico, sempre há pressão. Mas eu acho que, assim, até se ganhar do Flamengo, a expectativa maior é, mas vai chegar na fase de grupos da Libertadores? Né? O prato de comida do Botafogo é a Libertadores. Mas para chegar lá, há que se fazer algumas mudanças que até agora, pelo menos, eu não percebi. Claro, mas só pegando esse aspecto de com quem que está o maior peso. Do outro lado, a gente está vendo um Flamengo que, no ano passado, em nenhum momento conseguiu ter uma sequência de jogos à altura da qualidade do seu elenco. E é por isso que o Tite está aí. Né? O Tite já enfrentou, dirigindo o Flamengo, o Vasco 2 vezes, ganhou de 1-0, empatou 0-0. Empatou com o Fluminense. O Tite não ganhou o Clássico. E nenhum desses 3 jogos o Flamengo conseguiu ser superior ao rival estadual. Ele ganhou o Clássico, ele ganhou do Vasco. Falei, ganhou de 1-0, empatou 0-0, não foi superior. Não conseguiu envolver a vitória de 1-0 sobre o Vasco, foi um jogo de muito equilíbrio. O Vasco poderia ter vencido o jogo. O torcedor do Flamengo, e acho que ele acertadamente pensa assim, ele não quer só ganhar jogos, ele quer que o time jogue à altura do elenco que tem, coisa que não aconteceu no ano passado. E o Tite se queixou no domingo do imediatismo da cobrança de resultados. Ele tem toda a razão, mas de novo eu digo, há o mundo ideal, que é o mundo onde o Tite gostaria de viver, e o mundo real. Então, assim, nesse mundo real, se o Flamengo hoje passa mais um clássico sem vitória, e continua essa dúvida, mas o Flamengo vai jogar, embora a gente ainda esteja em fevereiro, mas o Flamengo vai jogar a final com o Tite como a gente espera que jogue, eu acho que essa é uma arma que o Botafogo pode ter hoje. Sim. Acredito, né? Acredito. Não sei se o Botafogo vai conseguir entrar mais leve, porque claramente ele entrou pesado para o jogo do Nilton Santos, pressionado, sentindo o peso de defender a liderança do campeonato. Eu acho que hoje esse peso não existe no Botafogo, não deveria existir, pelo menos. Esse peso, no meu entendimento, hoje deve estar ao lado do Flamengo. Tinha outro detalhe daquele jogo que era o seguinte, o Botafogo não tinha perdido nenhum jogo dentro de casa e encarava o adversário que mais vence o Botafogo dentro do Nilton Santos, desde que o Botafogo passou a mandar os jogos lá. O Flamengo tem um retrospecto muito positivo contra o Botafogo lá, então aquele jogo também tinha esse peso do fator casa, né, de controlar, de dominar. Eu acho que os dois lados têm vamos dizer assim, uma ideia em relação a rendimento muito clara, né? E a necessidade desse rendimento. O Botafogo, pela retomada, depois do segundo semestre do ano passado, de ter perdido o campeonato, de ter caído de rendimento, de não ter conseguido os resultados, de ter começado, eu concordo com você, acho que aí a questão desse jogo do Flamengo, o Nilton Santos foi sim um ponto importante, é um ponto de corte. Não só o resultado, como a entrevista depois, todo o cenário, né, do lado do treinador, enfim, ali foi um ponto. Então o Botafogo hoje, o que ele busca? Ele busca rendimento.
É lógico que ele quer vencer o Flamengo, por vencer o Flamengo no campeonato estadual e por essa construção, novamente, de prestígio. O que aconteceu com esse time do Botafogo foi que ele construiu um prestígio muito grande o ano passado pela campanha do Brasileiro. E ele acabou perdendo esse prestígio no mesmo campeonato, porque ele perdeu o Campeonato Brasileiro, que o botafoguense, nós todos aqui, quem gosta de futebol, em algum momento deu como certo a conquista. Então, essa retomada, eu acho que ela é primeira. O resultado, lógico que é importante ganhar do Flamengo. Lógico que o botafoguense quer ganhar do Flamengo. Mas eu acho que mais importante é ter essa solidez. É o torcedor e os profissionais que hoje estão no Botafogo de entender, olha, o time é confiável. O time tem uma forma de jogar. O time tem jogadores que podem enfrentar o Flamengo, mesmo o Flamengo sendo o melhor elenco do futebol brasileiro, mas pode enfrentar e pode vencer. Se não vencer, pode empatar, mas pode jogar bem. Pode jogar de igual para igual. Esse é o desafio do Botafogo. O desafio do Flamengo também é de jogar bem, mas aí por um outro motivo, por ter os jogadores que tem à sua disposição. Eu não tenho dúvida nenhuma que o Tite, desde o início da temporada, ele trabalha todo dia, ele quebra a cabeça para falar, cara, esses caras têm que render cada vez mais, porque pela capacidade que tem, e não são os caras que entram, não, são os caras que entram, os caras que estão no banco e os caras, às vezes, que nem estão relacionados. Porque se a gente for ver o elenco e as opções que o Flamengo dá ao Tite, né, de alternativas, são enormes. E esse time ainda não jogou esse ano, mesmo num curto espaço, nem perto daquilo que pode jogar. Que vai provavelmente jogar. Que vai jogar, Então, que a gente espera que jogue. O que a gente ouve do Flamengo sobre o Tite é o seguinte, aliás, desde o ano passado, os dirigentes falam assim, nossa, que maravilha, é uma paz no CT, como há muito tempo não tinha. Também vieram do Sampaoli, né? Era um BO por dia com o Sampaoli, né? Às vezes assim, 2. É uma paz, tudo funcionando, tudo em sintonia, não tem nenhum pepino para resolver, tudo em harmonia. A tendência, quando você tem um ambiente assim, a qualidade do Tite e da comissão dele, a tendência, a lógica aponta a gente a dizer que em algum momento isso aí vai virar um timaço. Não, vai. É a lógica, mas futebol não é lógica, né? Mas Tem uma série de pedras no meio do caminho e uma delas são os clássicos. Tem um apresentador, amigo nosso, que fala tem o mundo real e o mundo que a gente vive. Ele costuma falar isso, não é isso? Exato. O mundo real que a gente... No mundo ideal, o Flamengo vai render com o Tite. No mundo real, a gente tem que aguardar para ver. Agora, tem uma questão que, por exemplo, primeiro pelo lado do Botafogo, eu entendo que, emocionalmente, ainda acho que a equipe do Botafogo se abate muito facilmente nos jogos. Eu vi o jogo Botafogo e Portuguesa. Foi impressionante esse jogo. A partir do empate, o Botafogo acabou no jogo. E acho que isso passa pela própria postura do Thiago Nunes à beira do campo. Nova Iguaçu, sábado também. Não, esse jogo eu não vi porque eu estava comentando o jogo do Grêmio. Mas o Botafogo mostrou uma grande especialidade desse time, que é tomar gol em saída de bola. É impressionante. Então, mas aí eu quero ir... faz o gol e toma Aí eu quero ir para a figura do treinador. Ano passado, quando assumiu o Botafogo e disputou, se eu não me engano, foram 5 jogos, não foi? Acredito que sim. Fortaleza... Eu não imaginava nenhuma revolução tática numa equipe que você vai dirigir por 5 partidas. Mas imaginava que poderia haver algum choque de comportamento dentro de campo. O Thiago Nunes não conseguiu nem uma coisa nem outra, em 5 jogos. Vem esse ano. A equipe continua a ser uma equipe que sofre o gol de empate da Portuguesa e ela se desintegra dentro de campo. E a postura do próprio Thiago, e aí, se essa é a postura dele, se ele entende que esse é o melhor caminho, eu acho que vai ser muito problemático isso para o Botafogo, porque um elenco como esse, ele precisa de alguém com energia à beira de campo. Ele precisa de alguém que, a partir do momento que o time faz um gol, ele pilha essa equipe para ir buscar o segundo. E se por acaso sofreu um empate, ele pilha essa equipe para essa equipe buscar a reação. E isso não acontece. Talvez não seja o estilo dele. Nós falamos aqui do Antônio Oliveira e eu falei do Luiz Castro. Luiz Castro teve uma mudança de comportamento à beira do campo, dirigindo a equipe do Botafogo. Saiu de uma postura contemplativa, pontualmente gesticulando, para dizer, cobre aqui, aquelas coisas que os técnicos fazem, para uma postura muito mais participativa. Os seus substitutos, exceto Caçapa por um breve período, nenhum deles teve a mesma postura. E o Thiago Nunes, me parece, não consegue também ter essa postura. Então você sofre um gol de empate com a Portuguesa. E aí o time abaixa a cabeça. E de fora do campo também não vem alguém
que vai te contagiar, aí vai para o espaço. E aí que eu acho que a chegada do Luiz Henrique pode ser também um ponto de virada, né? Porque é um jogador que não traz o carimbo do 23 na testa, tá chegando agora, não viveu aquilo que o Botafogo sofreu no ano passado, chegou no maior alto astral, rindo, sorridente, para cima, orgulhoso. E sobre Luiz Henrique eu começo a perguntar e a comparar com os jogadores do Flamengo. Pergunto a vocês, Luiz Henrique é a maior contratação em termos financeiros da história do futebol brasileiro. O De La Cruz é uma contratação gigante também e elas são milionárias, né? O De La Cruz custou 79 milhões para o Flamengo foi lá e pagou a multa. Luiz Henrique custa 86 milhões. Eu pergunto a vocês, qual contratação tem mais impacto? Ou de qual vocês esperam mais impacto nesse ano? De De La Cruz no Flamengo ou de Luiz Henrique no Botafogo? Mais impacto? De rendimento, você está falando? Fiquem à vontade. Discorram sobre as duas Eu acho contratações. que a contratação do Luiz Henrique para o Botafogo, ela é em termos de... Não estou dizendo que ele é melhor, não. Estou falando que em termos de impacto para o time maior. Eu também acho. Por quê? Porque Pelo pela nível dos necessidade. companheiros, né? Pela necessidade. De La Cruz está sendo contratado num time que já tem um elenco que oferece condições. Ele é bom jogador, mas o Flamengo até o ano passado não tinha o De La Cruz e tinha rendimento e tinha conquistas. O Botafogo está atrás da conquista, né? O que o ano passado chegou perto e que não conseguiu. Então eu acho que em termos de produtividade, assim, de impacto para o time, de fazer a diferença, tá? De fazer a diferença, eu acho que o Luiz Henrique pode fazer a diferença no Botafogo, porque o De La Cruz tem o conjunto já do Flamengo, o entorno dele é diferente do que o Luiz Henrique vai encontrar no Botafogo. Embora o Botafogo tenha até esse elenco atual é superior ao elenco do ano passado, na minha visão, e o Luiz Henrique ele vai ter que ser muito bem explorado. O Luiz Henrique não é um jogador para ficar recebendo bola de costas para o campo, assim como o Jefinho, para o campo adversário. Não é um jogador para ter que voltar o tempo inteiro e depois ir para o ataque. Enfim, isso caberá ao técnico fazer. Agora, evidentemente, o entorno do De La Cruz, o De La Cruz vai qualificar ainda mais o Flamengo. Mas o Luiz Henrique pode fazer a diferença para a equipe do Botafogo. É ótimo ter. O Flamengo fez uma contratação que eu acho fantástica. Assim como o Botafogo também. Agora, olhando o entorno, o Luiz Henrique pode ser um condutor, desde que também bem aproveitado, porque muitas vezes você pega o técnico e o técnico transforma o ponta em jogador onde a sua principal característica não é explorada. Qual é a principal característica? O Botafogo trouxe jogadores de ataque a principal característica deles é receber a bola de frente para o campo do adversário e, de preferência, no campo do adversário. Porque eles, nesse embate direto com o marcador, eles são mortais, praticamente. Então, esse é um estilo. E nisso o Luiz Henrique pode fazer muita diferença. Olha, o GE aposta nas seguintes escalações para o jogo de hoje. Aposta no Flamengo com Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e o retorno do Ayrton Lucas, Pulgar, Gerson, Arrascaeta, De La Cruz, Pedro e Cebolinha. Acho que também não tem como fugir disso, né? No caso do Botafogo, Gatito, Matheus Ponte, o Lucas Halter, Barbosa e Hugo, Danilo Barbosa, Marlon Freitas e Tietê, Luiz Henrique, Tiquinho e Júnior Santos. Essa é a aposta do GE para o jogo de hoje e acho que o Botafogo desperta mais dúvida que o Flamengo, né? O Flamengo a gente olha e fala, acho que é isso mesmo. Esse é o time que o Tite tem de cabeça, né? O Botafogo que eu fico imaginando, será que não tem espaço para jogar um Danilo nesse time? Não, Danilo tá aí, desculpa, um Eduardo né? Nesse time. Será que é o Júnior Santos e não o Vitor Sá, que joga na esquerda com a entrada do Luiz Henrique? Acho que tem mais dúvidas a serem respondidas até a escalação final. Vitor Sá parece que tem uma sondagem aí, uma proposta para ele, né? Talvez isso tire do time titular. E o que muda do que vinha jogando no Botafogo é a entrada do Matheus Ponte na lateral direita, né? Tava com a seleção uruguaia no pré-olímpico. Tietê estava jogando improvisado na lateral, deve ocupar uma vaga no meio, acho que é um titular do time. Prejudicava muito a equipe, né? Porque você tirar o Tietê do meio de campo para a lateral... Por outro lado, né, cara, o Bruno Henrique jantou o Flamengo por aquele setor, né? No jogo do segundo turno. Foi o JP. O setor como um todo foi frágil, né? Os dois laterais hoje, o Matheus Ponte está vindo de um pré-olímpico, o Uruguai saiu frustradíssimo. Então, será que não é o caso de manter o Tietê ali pensando na segurança defensiva? Eu tenho uma certa curiosidade para saber a escalação do Botafogo. Do Flamengo, eu acho que vai ser essa mesmo. Eu acho que
É porque aí é uma questão de problema de elenco, né? O Botafogo não foi atrás de um lateral no início do ano, ou até foi, mas não conseguiu contratar. Mesmo o Tietchan sendo um jogador mais experiente, eu não o vejo com essa característica exatamente de marcação mais firme. Impacta em muito cima do no Cebolinha, né? desempenho. Que é o cara que é o titular ali. O problema é que o Tietchan, ele rende mais no meio. No meio. É, Ele Você vai te tem que oferecer. botar o jogador aonde ele rende mais. por mais- Concordo, mas também ele é, no momento, o melhor jogador para jogar de lateral no Botafogo também. Aí é que eu divirjo pelo seguinte: entre você improvisar o Tietchan na lateral, que impacta no desempenho do meio de campo, consequentemente da equipe, nos treinamentos procura descobrir alguém que possa fazer esse papel ali sem mexer no seu setor de meio de campo. Isso é desafio de técnico. Técnico tem que descobrir essas coisas. Não sei se o Ricardo concorda. E depois contrata um lateral. E depois tem que não, contratar. Tem que contratar, me parece que tem até um lateral encaminhado. Agora, os dois laterais, o Matheus Ponte para mim é um incógnito. E o Hugo, tal e qual a maioria dos laterais formados no futebol brasileiro já há algum tempo, eles são alas. Eles não são laterais, marcam muito mal. Então, uma incógnita num setor em que o Flamengo tem Cebolinha, Ayrton Lucas, Arrascaeta cai por ali também, Bruno Henrique Gerson pode cai entrar por no ali, segundo Bruno tempo. Henrique pode Sim, entrar. aí- Então, assim, é uma questão, é uma curiosidade que eu tenho, né? A gente só vai saber a escalação Talvez mesmo. o jogo possa ser definido nesse setor. A gente, Como foi o passado? por isso que eu falei, a gente vai saber mesmo quando sair a escalação inicial. Mas com base nesses times que são a aposta, as prováveis escalações de Flamengo e Botafogo para hoje à noite, vamos passear posição por posição no nosso tradicional Quem é Melhor? Roda a vinheta. Você ganha para o ímpar, você escolhe para o seu gol o Rossi ou o Gatito, Rodrigo? Rapaz, essa daí eu fiquei na dúvida, vindo pensando pra cá o que eu ia escolher. Tava torcendo pra você começar com outra pessoa, mas vamos lá. Escolho o Rossi. Acho que o momento do Rossi é melhor do que o do Gatito. O Rossi ele teve algumas falhas de saída de gol contra o Vasco, mas a média de atuações dele recente é bem positiva. O Gatito ficou um tempo fora da equipe e acho que tem oscilado mais. Então, ali no Photoshop mesmo, escolho o Rossi. Vou fazer uma pergunta para você. Quando você tem o grau de receita que o Flamengo atingiu por causa da competência administrativa do clube, arrecadando mais de 1,5 bilhão por ano, você cria a expectativa que o Flamengo vai ter a excelência da excelência em todas as posições. A expectativa. O Flamengo tem dinheiro para isso. Dinheiro ele tem para isso. Basta ver que no ano passado ele chegou a ter no elenco Rossi e Santos, dois goleiros caros, além do Matheus Cunha, um jogador da base que foi titular em boa parte da temporada. Você acha que o Flamengo tem no gol a chamada sumidade? Não, não tem. E acho que nenhum clube brasileiro vai conseguir ter sumidade nas 11 posições. Acho que mesmo tendo muito dinheiro, a gente não tem a gente não tem esse potencial financeiro, mesmo o Flamengo. Mas eu opino que por aquilo que investe na posição, o Flamengo poderia ter um goleiro superior, um goleiro no mínimo inquestionável. O Flamengo tinha um goleiro até um ano atrás, que foi um goleiro que era constantemente convocado para a seleção brasileira, e durante algumas temporadas foi o melhor goleiro, um dos melhores goleiros do país, que era o Santos. O Santos faz uma temporada muito boa em 2022 pelo Flamengo. Cai em 2023, teve problemas pessoais Supercopa, também. aquele jogo da Super... Então, Diego Alves e Santos... Diego Alves eu acho que já é um patamar acima do Santos. A sucessão do Diego Alves, o Flamengo não conseguiu um goleiro do mesmo nível. Aí teria que buscar alguém fora do país, alguém que tivesse esse nível, ou então tirar de algum rival daqui. Mas eu não acho que eu não acho o Rossi nem melhor goleiro que o Santos. Acho que o Rossi é um bom goleiro, assim como o Santos é um bom goleiro e o Gatito é um bom goleiro. Aí são goleiros que cumprem bem ali a função de ser titulares no Campeonato Brasileiro, são goleiros confiáveis, mas a sumidade, eu acho que não. E você? Acho que, assim, com toda sinceridade, acho que nenhum clube brasileiro vai ter uma sumidade por posição. Acho que isso é inviável no nível econômico do futebol brasileiro, mesmo o Flamengo tendo muita grana para investir. Isso aí é uma situação para o goleiro, por ser único, né? Tem que ter muita confiança ou passar confiança para o torcedor, e principalmente se tratando de um clube como o Flamengo, é muito difícil isso, né? Porque, por exemplo, você vê, o São Paulo, desde que o Rogério parou, sempre tinha, né? Aquele negócio, achar um goleiro, não sei o que e tal. Quem está se firmando e campeão e resolveu no final de semana é um goleiro que foi quanto tempo reserva do Cruzeiro, né? Depois teve no Galo, também não conseguiu jogar. Virou titular com 32 anos. E aí virou titular no São Paulo, Rafael, que é um bom goleiro. Levou a Supercopa agora para o São Paulo, defendeu 2 pênaltis. Então, assim, por ser único, é uma posição de confiança, né?
O Gatito teve muito bem no Botafogo, ajudou e salvou o Botafogo. Agora está retornando, está recuperando o espaço, né? O Rossi teve algum momento que defendeu muito bem no Flamengo. Começou a temporada oscilando. É muito difícil, né? Então, eu vou colocar com outras palavras. Eu acho que o Flamengo poderia ter sumidade em todas as posições por aquilo que arrecada. Mas então vamos baixar um pouco de degrau. Que o Flamengo tenha, no mínimo, em todas as posições do campo, um jogador top 5 do futebol brasileiro. E no meu entendimento ele não tem nem no gol, nem na lateral direita, jogadores que você fala, esses daqui estão entre os 5 melhores da posição no futebol brasileiro. Ele não tem, nem no gol, nem na lateral direita. No gol eu concordo, mas na lateral eu não sei. É muito aberto, né? Eu preciso escolher esses top 5 da lateral primeiro. Vamos lá, Rafinha, Marcos Rocha, Mike. Ele pensar... Cara, eu acho o Samuel Xavier melhor que as opções do Flamengo. O William do Cruzeiro está muito bem. O William do Cruzeiro. Mas eu digo assim, aí a gente começa a discutir, né? Eu, por exemplo, minha opinião, não sei se vai ou se não vai. Eu acho, por exemplo, o Mateuzinho ou o Matheus um bom lateral. Eu também. É que hoje ele está fora. Então, né? E o Flamengo preteriu por algum... Eu acho que o Wesley é promissor, mas ele ainda é um jogador em formação. Eu não acho o Mateuzinho inferior ao Varela e ao Wesley. Então, eu também não. Ele ficou sem espaço. Mas vamos lá, o goleiro você não votou. O goleiro, eu vou por estar retomando ainda o seu espaço em pouco tempo, eu vou nesse momento no Rossi. Mas eu gosto do Gatito. Mas ele ainda está retomando o seu espaço que há muito tempo não jogava. Rossi, unanimidade. Agora sim, lateral direita. Prossiga, porque a gente vai comparar o Matheus Ponte com o Varela. Pode jogar o Tietchan improvisado, não? Vocês acabaram de dizer que eu opino que vai jogar o Matheus Ponte. Ponte é um jovem, né, promissor e que está buscando o seu espaço e tal, mas nesse momento eu acho que é o Varela. Varela. Assim, não é unanimidade para mim, não acho nem que seja um lateral melhor que o Mateuzinho. Eu daria sequência ao Mateuzinho, já falei algumas vezes aqui, mas ele tem um início de temporada melhor do que foi os últimos anos dele no Flamengo. Inclusive já fez gol, deu assistência. É um voto no Varela, mas é aquele voto muito mais por eliminação do que por preferência. É o Varela para mim. Eu voto no Varela agora porque a comparação é feita porque quem vai jogar na lateral direita do Botafogo, tudo leva a crer, é o Matheus Ponte. Mas o Matheus Ponte tem muito poucos jogos na equipe titular do Botafogo que você possa, a partir dessa pequena quantidade, fazer uma apreciação sobre qual é o jeito dele. Então eu fico com o Varela até mais por isso. O Varela a gente tem observado mais, visto mais. E quanto à questão envolvendo o Mateuzinho, até agora eu não consegui entender porque ele fez questão de ir para o Corinthians, onde ele não tem a certeza de que será titular. Ele perdeu espaço no Flamengo, mas ele está indo para um Corinthians que tem um dono de lateral direito ali, que é o Fagner. Mas eu fico com o Varela. Lembrei de um outro lateral que já saiu, que era superior aos do Flamengo, o Kelvin, do Atlético Paranaense. Verdade. Que foi para eu jogar na Rússia. Mas era um outro jogador superior também aos que o Flamengo tinha na posição. Esse exercício que você propôs é muito bom. Do top 5 aí... Eu acho que o Flamengo ele deveria pensar assim, no mínimo ele tem que ter em cada posição um jogador top 5. No mínimo, top 5 do futebol brasileiro. Se ele não tem um problema na montagem de elenco, de acordo com o investimento que ele faz no futebol. Na zaga... O Flamengo, o maior investimento da zaga é o Davi Luiz, né, que hoje é um reserva. Fabrício Bruno, Léo Pereira, em oposição a Lucas Halter e Barbosa. Se puder escolher 2 zagueiros desses 4, quem você escolheria? 2 do Flamengo. Os 2 do Flamengo. O Fabrício Bruno tá muito bem desde o ano passado. O Léo Pereira também, né? E o Léo, é o que eu falei, o Fabrício Bruno, ele chegou... ocupou o espaço dele e tal, o Léo Pereira chegou, não conseguiu num primeiro momento a titularidade, não conseguiu o seu espaço, esperou, teve altos e baixos e de repente casou essa dupla e para mim nesse momento são 2 bons zagueiros. O Flamengo, não sei, depois você vai falar, fala-se do Léo Ortiz, que é outro bom zagueiro também, que o Flamengo de repente vai contratar. É isso. Chegaria para jogar, nível. No seu entendimento, o Léo Ortiz chegar eu acho que ele vai buscar. Eu acho que ele, com o momento que vive o Fabrício Bruno e o Léo Pereira, eu acho que o Ortiz ele vai entrar nessa briga aí, porque os 2 estão muito bem. Nesse momento eles estão muito bem. Você tem que ser realista e justo, né?
Eu acho que os dois zagueiros hoje estão muito bem. Ele teria que ocupar o espaço dele, esperar a oportunidade dele, mas coloco ele como um bom zagueiro, o Léo Ortiz. Tanto é que o Tite levou em algum momento ele para a seleção também. Então, acho que ele será, se acontecer, né, se confirmar, será um bom reforço para o Flamengo. E você, PC, dois zagueiros? Essa dupla de zagueiros do Flamengo, primeiro que é um dos pontos fortes da equipe, não só nesse começo de temporada. O Fabrício Bruno, ano passado, foi um dos jogadores mais regulares da equipe do Flamengo, ali junto com o Pulgar. E a dupla do Botafogo, Lucas Halter e Alessandro Barbosa, ela está sendo formada agora. A observação é muito menor. Então, essa zaga do Flamengo aí, que considero, inclusive, uma das melhores zagas do futebol brasileiro. Unanimidade? Unanimidade. E, assim, acho que o Léo Pereira ainda deu um salto de qualidade, pelo menos até o momento desse início de temporada. Ele ganhou, que sabe sair jogando. A ação dele contra o Vasco foi muito impactante, não só pelos gols que ele salvou em cima da linha, mas por alguns passes que ele distribuiu. Um jogador que é interessante nesse aspecto também. Na lateral esquerda, o Flamengo tem dois jogadores que considero desse nível, né, a altura do que um elenco deveria ter. O Vinha, que não joga ainda, e o Ayrton Lucas, que volta ao time hoje. Em oposição ao Hugo, vou agilizar. Alguém não escolheria o Ayrton Lucas num duelo com o Hugo? Olha, Sério? cara, eu vou escolher o Ayrton Lucas, mas o Hugo ele não está tão distante hoje do Ayrton Lucas não, tá? O Ayrton Lucas já viveu fase muito melhor e o Hugo é um lateral que sempre oferece muito volume ofensivo ao Botafogo, inclusive é uma arma interessante ofensiva para o time. Mas tem gravíssimos problemas de marcação. Tem. Defensivamente ele tem muitos problemas. Assim como o Ayrton já tinha na idade dele, né? E então, depois vê que aí você vai para a questão Não acho o Hugo ruim, não, aqui. Eu acho que o Ayrton Lucas é um jogador superior mais a ele. completo. Você vai para a questão da formação. Parece que são formados para atuar na lateral, mas não para saber marcar quando o time é atacado. Se você for rememorar os gols que o Botafogo levou pelo lado esquerdo da sua defesa de bolas cruzadas, que a marcação chegou atrasada. O posicionamento do corpo dele às vezes errado, na última linha. Ayrton Lucas? Sim. Ayrton? Isso. Vamos para o meio-campo. A gente vai, pelo fato de o Botafogo jogar com 3 jogadores que podem ser considerados 3 volantes, ou 3 meias, use a palavra que você quiser, a gente vai fazer um combo aqui, para vocês montarem o que seria o meio-campo ideal com as opções que os clubes colocam hoje nas escalações prováveis, né? O Pulgar, o Gerson e a Arrascaeta, com o Danilo Barbosa, o Marlon Freitas e o Tietê. PC, pudesse escolher 3 desses 6, quais seriam? Pulgar, Tietê e Arrascaeta. O Tietê, acho que é um jogador, inclusive... Tirando o Gerson. Tirando o Gerson. O Tietê é um jogador que também, a partir do momento que o Botafogo descarrilhou, ele não descarrilhou. Ele manteve um padrão de excelência assim, impressionante. Jogador de meio de campo, com a bola, sem a bola, joga na intermediária do time adversário, está lá na intermediária da equipe do Botafogo, enfim, seria esse. Pulgar. Gerson é um jogador que perdeu o cartaz, né? Perdeu o cartaz. Assim, o Tietê, eu, pelo contrário, tenho achado o início de temporada do Gerson muito bom. Mas acho que o Tietê está um pouquinho à frente. Assim. Aqui, assim, por exemplo, eu vi o Gerson em 2020, para mim ele foi o craque do campeonato brasileiro. Ele perdeu, para mim, ele perdeu o cartaz. Ele ainda tem muito bom nível, mas eu já vi o Gerson em momentos melhores. Escolha 3 meias, Ricardinho. Parece que você sabe um pouco desse setor do campo. Conhece um pouquinho. Gerson, Tietê e Arrascaeta. Você já colocou o Gerson. O Gerson é um jogador que... Tirou o Pulgar. O Gerson é um jogador que ele é importante para qualquer time. Agora, o contexto do time, né, tem que, vamos dizer assim, estar bem organizado. O Gerson é um jogador de um time que está bem treinado, bem organizado. Aí ele consegue fazer mais de uma função no meio-campo. Consegue chegar, se der liberdade para finalizar lá, tem pulmão para isso, recompõe bem. Jogador muito interessante. O Pulgar é uma característica diferente, é mais um volante mesmo, primeiro volante. E faz isso bem, está jogando bem no Flamengo, mas eu não posso deixar o Tietê de fora. Como eu não posso deixar o Tietê de fora, porque ele é um bom jogador, eu gosto da característica dele. O Gerson, para mim, também é um bom jogador. E o Arrascaeta, desses 6 aí, é o que sobra. Então, o Pulgar entra no meu time no segundo tempo, talvez. Coutinho? Eu fiquei muito na dúvida entre colocar o Gerson ou o Tietê. Né? Eu vou colocar o Pulgar, porque para mim é um dos melhores volantes do futebol brasileiro hoje. O cara é muito dominante no meio campo. Coloco o Tietê em relação ao Gerson, porque eu acho que o Tietê, nesse momento... Tietê é unanimidade, hein? Os 3... Tietê e Arrascaeta, imagino que você vai colocar. Sim, acho que assim. As unanimidades. O Tietê, nesse momento, para mim, ele consegue, em comparação ao Gerson, ser mais completo. O Gerson é mais
técnico, ele tem mais visão de jogo, ele é mais habilidoso, mas o Tietchan consegue ter uma dinâmica maior, contribuição defensiva também, inclusive jogando improvisado em outras funções. É com dor no coração, mas eu tiro o Gerson daí, boto Pulgar, Tietchan e Arrascaeta. Então, Tietchan foi unanimidade, Arrascaeta foi unanimidade, entrou o Pulgar, certo, produção? Entrou o Pulgar com 2 votos. Votos do Ricardinho de meio de campo devia valer 2. É, poderia. É que eu acho o Pulgar um bom jogador, sabe? Mas eu acho que hoje o volante precisa tocar menos para trás, cara. Ele toca muito para trás e para o lado. Ele é um bom jogador, mas precisa, sabe, precisa jogar para frente, entendeu? Hoje os times, é só você ver os times bons da Europa. Então, assim, eu acho que ele é bom, ele marca bem e tal, mas ele predomina, o jogo dele predomina, ele aparece muito porque ele toca muito para trás e para o lado. Isso é uma característica dos volantes do futebol brasileiro. Precisa acostumar a botar essa bola para frente, porque quem decide o jogo está do meio para frente, não do meio para trás. Essa ponderação é interessante. Interessante mesmo, fiquei pensando sobre isso. É porque ela é uma... Eu votei no Pulgar, mas eu gosto dessa ponderação do Ricardinho, porque é uma coisa que mostra o atraso das equipes brasileiras. É claro que não são todos. Você pega o Fluminense treinado pelo Fernando Diniz, por que a gente olha o André, o Martinelli e fala, poxa, porque são caras que o tempo inteiro o passe é em direção ao campo adversário. E isso teria que ser mais bem desenvolvido. E bom técnico consegue fazer isso. Bom técnico consegue. Acredito que o Pulgar, até com o Tite, pode vir a mudar de característica. Lógico. Porque o Tite vai estimulá-lo, não tirando esse poder de marcação, mas quando estiver com a bola, pensar sempre em fazer com que essa bola vá para o campo do adversário. Mas você sabe que eu vejo isso mais no Thiago Maia do que no Pulgar? Acho que o Pulgar, dos primeiros volantes do Flamengo, ele consegue ser mais vertical. Às vezes não só em passe, mas em condução, em infiltração. Especialmente o Thiago Maia do ano passado, né? Jogadores de lado agora. Como a característica é muito diferente do De La Cruz e dos outros pontas, a gente vai dar essa molezinha para vocês escolherem 2, em vez de fazer mano a mano. Porque, por exemplo, De La Cruz e Luiz Henrique, eles só jogam no mesmo lado do campo, mas são jogadores completamente distintos. Né? Cebolinha e Júnior Santos são mais próximos, mas vocês podem escolher 2. Quem seriam os seus 2 preferidos para jogar pelos lados do campo? De La Cruz e Luiz Henrique. Barrando Cebolinha. Cebolinha está muito bem, eu acho que, inclusive, a gente pega só a parte do Tite no Flamengo. Já falei isso algumas vezes aqui. Para mim, ele é o jogador mais regular em alto nível, mesmo tendo uma queda de produção nos 2 jogos recentes. Mas Luiz Henrique eu vejo com um potencial maior do que o do Cebolinha. E o De La Cruz, para mim, dos 4, ele vai sobrar. Ele tem mais característica, inclusive até de meia do que de jogador de lado de campo. Quais seriam os seus 2? Primeiro que eu acho que o De La Cruz, ele vai jogar do lado, está jogando do lado, mas ele, no meio campo, ele até rende mais do que do lado, eu acho. Né? Mas, enfim, isso é uma decisão... Ele pode ser uma opção ao Arrascaeta, quando o Arrasca não jogar. Ele pode ser uma opção ao Gerson. Contra o Vasco, inclusive, eles mudaram muito de Ele pode jogar de lado, ele pode jogar em muitas funções do time. Versátil. Mas eu escolheria De La Cruz e o Cebolinha por um simples motivo. O Luiz Henrique não jogou ainda, cara. Então, assim, eu não vou escolher... os caras estão jogando, ele vai estrear hoje, vou esperar ele jogar, né? É um bom jogador, aliás... Vou falar o que eu falei ontem, a gente estava no programa. Gosto da característica dele porque ele é daqueles jogadores de lado que gostam do confronto com o marcador. E isso é muito importante porque não tem marcação no mundo que consiga neutralizar a jogada individual. Uma hora o cara vai roubar a tua bola, mas se o driblador e ele tiver a iniciativa de passar pelo marcador, ele desequilibra qualquer defesa. A gente tem que receber sempre essa bola de frente, né? Exatamente. Não é para ele receber a velocidade dele, é um canhoto que gosta de jogar do lado, que é driblador. Gosto da característica do Luiz Henrique, acho que ele vai fazer muito bem ao Botafogo por isso, porque ele é um driblador, ele vai pegar mano a mano, tem que dar a bola para ele do lado da área, perto da área, no último terço ali do campo, porque aí ele pode ser decisivo. Mas nessas circunstâncias ele não jogou ainda, então De La Cruz e Cebolinha. Eu fico com o De La Cruz e Cebolinha exatamente pelo fato do Luiz Henrique ainda não ter jogado, mas em cima disso que o Ricardinho falou, você pega o Cebolinha com a chegada do Tite. Todas as bolas que ele já recebe de frente para ir para cima do adversário ou até para tentar cortar para dentro e aí bater para gol, que é uma jogada que funciona muito bem.